início da nossa meditação nessa noite, eu gostaria de ler vários textos, na realidade, que estarão projetados ali. Não vou anunciá-los para você achar na sua Bíblia, porque eu vou ler em sequência alguns versículos muito importantes da Palavra de Deus, que tem a ver com o que nós queremos ministrar nessa noite, falando hoje pilares de uma igreja forte, sobre compromisso missional. Já falamos nessa série de ministrações sobre comunhão autêntica, sobre a vitalidade espiritual. São coisas muito importantes. A identidade bíblica, no domingo passado, e hoje compromisso missional. Vamos projetar ali. Eu vou lendo esses textos, você pode acompanhar ali no nosso telão. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16:15. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20:21. E um último texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Oremos mais uma vez. Senhor, a sua igreja se levantou para adorar a Ti e agora se assenta para ouvir a Tua palavra. Que seja a voz do Senhor nos falando, nos despertando, nos chamando, nos instruindo, nos ensinando. Fala conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem torna os momentos simples, aparentemente comuns, em momentos extraordinários, em momentos que geram frutos, produzem mudança. Mas como nós cantamos, nós não somos nada sem o Senhor. E unidos à palavra do próprio Jesus, que disse: sem mim nada podeis fazer. E que eu estou aqui nesse momento e que a tua igreja se posta diante do Senhor. Nos abençoe a tua presença, a palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu li há muito tempo atrás algo que eu gosto de citar, de me referir a isso em algumas ministrações sobre esse tema, e eu quero começar falando novamente sobre isso. É um pensamento sobre a igreja. Então alguém disse, eu não me lembro mais a fonte, o livro de onde eu tirei essa citação, por isso eu vou ficar devendo, mas alguém disse que no início a igreja era uma comunidade, apenas isso. E é o que a igreja foi chamada a ser, uma comunidade. Lá no seu início, em Jerusalém, quando ela se espalhou ali nos seus primórdios, a igreja era de fato uma comunidade. Mas aí a igreja começou a se expandir, a ir para outros lugares, e aí a pessoa que escreveu esse pensamento disse que a igreja chegou a Roma, e ela se tornou uma instituição. A igreja deixou de ser tão somente ou meramente uma comunidade, a comunidade dos discípulos de Jesus em missão, e começou a ter características de instituição. Tanto que foi o Império Romano que institucionalizou a igreja, transformando-a na religião oficial do Estado em 313 depois de Cristo, um episódio bem conhecido com Constantino.
Mas a igreja continuou a se expandir. Então a igreja chegou à Grécia e ela se transformou numa filosofia. Os gregos gostam de filosofar. Então a igreja, que era uma comunidade, chegou a Roma, se transformou numa instituição, chegou à Grécia, se transformou numa filosofia. A igreja chegou à Europa e se transformou numa cultura, algo tão somente cultural, começou a fazer parte da vida das pessoas como uma cultura, um costume. Então veja só, como a igreja vai mudando, vai se transformando, e essa transformação não é boa, essa transformação é ruim na realidade. Ela deixa de ser uma comunidade e passa a ser uma instituição, uma filosofia, uma cultura, e aí a igreja se expande e chega aos Estados Unidos da América. E quando ela chega aos Estados Unidos da América, ela se torna um empreendimento. Os americanos gostam de tornar tudo num empreendimento. Meus queridos, aquele autor que eu li há muito tempo atrás, ele não falava nada sobre o Brasil, mas eu tenho comigo que nós podemos dizer que a igreja chegou ao Brasil e se tornou o quê? Talvez você tenha as suas palavras. Eu anotei 3 aqui. A igreja chegou ao Brasil e ela se transformou num evento. O Brasil é caracterizado, as igrejas são caracterizadas por grandes eventos, grandes reuniões que reúnem uma multidão de pessoas. Mas também a igreja no Brasil se transformou num entretenimento. As igrejas têm diversão, entretem as pessoas, mas mais do que isso, infelizmente, a igreja se transformou num negócio no nosso país. Então, veja bem como a igreja foi mudando para pior e perdendo a sua essência. Era a comunidade dos discípulos de Jesus, se transformou em uma instituição, em uma filosofia. Quando chegou à Grécia, numa cultura, quando chegou à Europa, num empreendimento nos Estados Unidos, num evento, num entretenimento, num negócio aqui no nosso país. Só por aí, queridos, nós podemos ver o quanto a igreja se distanciou da essência, do porquê, da real razão para a qual ela foi criada. A igreja perdeu o seu propósito original. Como eu disse no início, a igreja era tão somente a comunidade dos discípulos de Jesus em missão. Mas essa simplicidade e essa objetividade foi perdida. Esse compromisso missional que a igreja tinha lá no seu início foi paulatinamente sendo desprezado, desconsiderado, deixado de lado pela igreja. A igreja perdeu o seu foco missional. No começo, cada crente era um discípulo em missão. No começo, cada crente se via como um missionário. No começo, algumas ordens de Jesus ainda estavam bem frescas na memória das pessoas, muito claras na mente das pessoas. No começo, o plano missional de Jesus estava sendo fielmente cumprido. Mas isso foi perdido. Quando eu cheguei aqui no início do ano, eu comecei a falar sobre essa palavra, missional. Não sei quantos conheciam, eu espero que agora você já esteja mais familiarizado com ela. Mas vamos mostrar aí, Mica, o que é ser missional. Já que o tema da nossa reflexão nessa noite é compromisso missional. Missional, queridos, é uma coisa muito simples. É assumir a sua identidade em Jesus e exercer a sua missão no lugar onde você está. Você, para ser uma pessoa que se engaja, se envolve com a missão de Deus, você não precisa ter um chamado missionário no sentido que nós entendemos hoje, que é aquela pessoa que vai ser separada, vai passar por um processo de educação formal e daí vai ser enviado para a África normalmente, ou para a China, ou para o Oriente Médio. Isso é muito bom, isso é válido, isso é maravilhoso, não estou falando contra isso. Mas missional é um conceito um pouco diferente. Missional é quando cada crente assume a sua identidade em Jesus Cristo
e cada crente exerce a sua missão no lugar onde ele está. Essa é a diferença. Mas essa noite nós queremos ministrar e falar sobre as igrejas que têm compromisso missional, dizendo que esse é um dos pilares fortes, pilares de uma igreja forte, aliás. Então a pergunta que nós vamos fazer e responder nessa noite é: como são as igrejas que têm compromisso missional? Nós vamos falar coisas muito simples, e esse primeiro ponto é tremendamente óbvio. Como são as igrejas que têm compromisso missional? Em primeiro lugar, vamos mostrar ali. São igrejas formadas por cristãos missionais. O que é uma igreja que tem compromisso missional, querido? É uma igreja formada por cristãos missionais. Fácil assim. Não há nenhuma chance de a igreja ser missional se ela não for formada por cristãos missionais. A igreja primitiva, a igreja lá de Atos dos Apóstolos, era formada por cristãos missionais. Vou mostrar isso para você. E esse foi o grande diferencial daquela igreja. Pessoas como Pedro, por exemplo, que arriscam tudo por Jesus, era formada por cristãos missionais. Pessoas como Estevão, que é capaz de morrer por Jesus, o primeiro mártir cristão. Pessoas como Filipe, que revoluciona, aliás, uma cidade inteira por causa da proclamação do Evangelho. Pessoas como André, que conduz outras pessoas a Jesus. Pessoas como Barnabé, que abrem mão de tudo para servir ao Senhor Jesus. Pessoas como Dorcas, que através do que ela sabe fazer, os seus dons e talentos, serve aos outros com dedicação, por amor a Jesus. Pessoas como Paulo, que se submetem inteiramente, mudam totalmente o seu plano de vida para viver a vontade de Jesus. Cristãos missionais. Cristãos missionais que fizeram toda a diferença lá na igreja do início. Cristãos missionais que poderiam fazer toda a diferença na igreja hoje, mas eu pergunto, onde estão esses cristãos missionais? Esse é um problema. Esta é a dificuldade, queridos. Onde estão os cristãos missionais nos nossos dias? Onde estão os cristãos que têm compromisso missional? Porque hoje em dia é muito mais fácil terceirizar a missão. É mais fácil tornar a missão um departamento da igreja com o qual algumas pessoas vão se envolver. E aí somente aquelas pessoas que têm o desejo de fazer alguma coisa na área missionária vão se envolver com o departamento de missão da igreja. Muitas igrejas têm feito isso erroneamente. A visão que eu tenho, queridos, a visão que nós temos trabalhado aqui é que missão não pode ser um departamento da igreja com o qual alguns apenas se envolvem. Missão é algo para o qual todos nós fomos chamados e com o qual todos nós devemos nos envolver. Isso é missão. Deus está à procura de cristãos missionais. Crianças missionais, vamos pensar assim, pensando numa igreja missional, crianças missionais que tenham essa visão de alcançar os seus coleguinhas, adolescentes missionais, jovens missionais, homens missionais, mulheres missionais, famílias missionais, e aí as coisas começam a funcionar. Mas agora eu quero mostrar um texto que é um dos mais famosos, conhecidos da Bíblia, muitas pessoas sabem até de cor. E aqui nós vamos ver as marcas de um cristão missional. Vamos lá, Mica, pode abrir para nós aí, Atos 2, 42 a 47. Eu vou ler ali, queridos, porque é um texto extraordinário. Nunca me canso de ler a palavra do Senhor e citar esse texto. Acompanhe ali. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo,
partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que texto maravilhoso da palavra do Senhor. E aqui nesse texto nós vemos as marcas de um cristão missional. E quero rapidamente dizer para vocês, vamos mostrando ali para você visualizar. Cristãos missionais são marcados, queridos, por uma profundidade devocional. Por profundidade devocional. São cristãos que se conectam a Deus através de uma vida séria, de leitura da palavra, da Bíblia. São cristãos que se conectam a Deus através da oração. Isso é ter profundidade devocional, e a igreja primitiva e os cristãos de lá tinham isso. São cristãos que se conectam a Deus através de uma vida de jejum, muitas vezes, coisas que nós ainda não falamos aqui na igreja, mas precisamos falar e levar a sério isso também, quando é abrir mão do nosso alimento em prol de algo espiritual, para alcançar uma bênção, para estar na presença de Deus, simplesmente isso, para buscar a face do Senhor, para se dedicar exclusivamente a Deus. Então, cristãos missionais são marcados por essa profundidade devocional, mas tem mais. Também são marcados por facilidade relacional. Essa é uma das características dos cristãos missionais. Não é aquele chato de galoche, com perdão da expressão, que você já deve conhecer, que lá na empresa ninguém quer vê-lo perto. Você conhece alguém assim? Então, meu querido, por favor, não seja alguém assim. Cristãos missionais são aqueles que têm facilidade relacional, cristãos que se conectam uns aos outros em comunhão real e intensa aqui dentro, e que lá fora também vão chamar a atenção, porque eles têm essa facilidade relacional, estão prontos a ajudar, têm palavras boas para dizer para as pessoas. Cristãos missionais são marcados por vitalidade espiritual. Isso está aqui, nessa igreja de Atos 2, 42 a 47, ela tem vitalidade espiritual. Nós já tivemos um sermão sobre isso, passando rapidamente agora. São cristãos que têm unção na sua vida, cristãos que têm fogo no coração, corações inflamados pelo Espírito Santo, cristãos que têm sede de Deus, cristãos que têm uma vida espiritual abundante, cristãos animados para viver o propósito, o projeto de Deus nessa terra. Esses são os cristãos que têm vitalidade espiritual. Mas cristãos missionais também são marcados por credibilidade pessoal. Cristãos que demonstram, queridos, um alto quociente de ética, de caráter, de pureza, coisas que não têm se visto na sociedade e muitas vezes coisas que não têm se visto nas igrejas. Mas cristãos verdadeiros e cristãos missionais são esses, marcados por credibilidade pessoal, cristãos que dão bom testemunho, cristãos que gozam de simpatia, cristãos que exercem influência positiva. Mas cristãos missionais também são marcados por dinamismo ministerial. Cristãos que se mobilizam para abençoar vidas, cristãos envolvidos com os ministérios da igreja local, e cristãos que entendem que são enviados, missionários enviados ao mundo. Essas são as pessoas missionais. Eu pergunto, quantos aqui possuem essas marcas? Se nós não possuímos essas marcas todas que estão ali, queridos, vamos frisar, profundidade devocional, uma vida que se aprofunda na direção das coisas de Deus, facilidade relacional que se estende na direção dos outros, a vitalidade espiritual que se eleva, credibilidade pessoal, queridos, que conquista a admiração, não a rejeição do mundo, e dinamismo ministerial. Esses são os cristãos missionais, e quando a igreja é composta de cristãos missionais, por conseguinte, ela é uma igreja que tem compromisso missional. Mas em segundo lugar, queridos, como são as igrejas missionais? São as igrejas que resgatam a essência missional.
Não sei se todos que estão aqui nessa noite estiveram no dia da palestra do reverendo Ricardo Agreste, mas aqueles que estavam aqui se lembram de uma expressão que ele usou várias vezes, que foi: saia e vá. Né? Saia e vá. Saia e vá e seja um missionário. E ele falou que essa é a essência do que é ser igreja. Sair e ir. Sair e ir proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Esse compromisso essencial deve fazer parte da nossa vida, da vida de cada crente, da vida da igreja. Então, queridos, igrejas que têm um compromisso missional promovem alguns resgates fundamentais. E nós vamos mostrar quais são esses resgates fundamentais que uma igreja que tem compromisso missional precisa fazer. Vamos lá. Primeiro, o resgate da natureza missionária da igreja. Queridos, isso aqui é a coisa mais fundamental que existe. Nós estamos num processo de revitalização da igreja, assim nós estamos chamando, e de fato é, e precisamos reconhecer isso. Mas a coisa mais fundamental que nós precisamos resgatar aqui é o resgate da natureza missionária da igreja. Entender que a igreja não existe para si mesma. A igreja existe prioritariamente para os outros. Eu quero que você preste muita atenção nessa frase que eu vou dizer, eu vou falá-la bem devagar, porque isso para mim é muito importante. Igreja não tem a ver com oferta de serviço aos membros, mas com empenho para espalhar a boa nova do Evangelho àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Igreja não tem a ver com oferta de serviço aos membros. Essa é a mentalidade de consumidor. Quando nós chegamos com as mãos abertas e dizemos assim: igreja, me sirva. E sirva do jeito que eu quero, na hora que eu quero, porque se não servir assim, não serve para mim. Tem igrejas que vão entender melhor as minhas necessidades. Meus queridos, nós precisamos virar essa chave. Igreja não tem a ver com oferta de serviço aos membros, mas com o empenho de espalhar a boa nova do Evangelho àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Essa é a natureza missionária da igreja. É para isso que a igreja existe. Nesse sentido, queridos, a igreja que não existe para a missão também não é igreja. Ser igreja faz parte do código genético da igreja. Segundo um teólogo muito importante, muito lido nos meios teológicos, Johannes Blau, um holandês, escreveu um livro chamado A Natureza Missionária da Igreja, que revolucionou essa forma de pensar sobre a igreja, lá na década de 60, 1960, 70, por aí. Ele disse que a igreja que deixar de ser missionária também deixará de ser igreja. No momento que a igreja deixar de ser missionária, ela terá deixado de ser igreja, porque faz parte da essência da igreja ser missionária. E o reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma frase interessantíssima sobre isso. Ele diz: ou a igreja é missionária, ou a igreja é campo missionário. Ou ela é missionária, está fazendo missão, ou alguém tem que vir fazer missão nela, porque ela não entendeu a sua razão de ser. Porque os crentes ainda estão com essa mentalidade de consumidores da fé cristã, querendo ser servidos e não entenderam que nós estamos nesse mundo para servir em nome de Jesus. Então, resgatar a natureza missionária da igreja é fundamental, queridos, para qualquer processo de resgate, de revitalização. Mas a segunda coisa que nós podemos dizer, queridos, é que a igreja precisa resgatar. Que resgate? O resgate do sacerdócio universal dos santos. Onde que você ouviu falar sobre isso? De onde vem essa frase? De onde vem esse conceito do sacerdócio universal dos santos? Vem do século XVI, extremamente antigo. Vem da Reforma Protestante.
Quando os reformadores perceberam, queridos, que a igreja estava muito longe, somente os clérigos estavam fazendo a obra, ou pelo menos pensando que estavam fazendo, enquanto os leigos, as pessoas, os membros da igreja, estavam apenas assistindo, e assistindo mesmo, naquele instante, as missas, as cerimônias religiosas. Então os reformadores vieram para dizer, não, isso aí está errado. E eles foram lá para o apóstolo Pedro e leram 1 Pedro 2,9, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está falando com a igreja, não está apenas falando com os pastores, com os padres, com os clérigos, com os líderes religiosos, está falando com todos, dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, é o que diz aqui, mas tem um motivo para isso, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja que tem um compromisso missional, queridos, entende que cada crente é também um sacerdote, um agente de Deus nessa terra, chamado para estar em missão, no seu contexto, o tempo todo. Quando nós entendermos isso, isso vai mudar a nossa forma de ser igreja. Todos nós somos sacerdotes, agentes de Deus nessa terra, e estamos em missão, no lugar onde nós estamos o tempo todo. Isso então, queridos, se entendido, nós não vamos esperar até que alguém aqui se sinta chamado para o ministério e nós o consagremos e o enviemos para um seminário, ele fique 4 anos, e depois ele vem e fique mais um tempo, e depois ele vai ser enviado para ser um missionário, um pastor ou um evangelista. Não, todos nós, no momento em que sairmos desse culto, estaremos vivendo como missionários onde nós estamos. Essa é a diferença. Tem tudo a ver com esse terceiro resgate que a igreja missional precisa fazer, que é o resgate da força leiga para o crescimento da igreja e para a influência no mundo. Aqui precisa que a gente diga algo importante, queridos. Deus constituiu líderes para a igreja. Deus fez isso. Pastores, presbíteros, diáconos. Eu gosto muito do texto de Efésios 4, em que a Bíblia diz assim, que Deus constituiu alguns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Líderes são necessários para direcionar, treinar, capacitar, dar um senso de missão e de visão à igreja. Líderes são necessários para isso. Mas é cada crente usando o seu dom. Eu estou aqui falando sobre Efésios 4, no que está lá, embora o nosso sermão não seja lá, eu quero só dar uma pincelada do que eu entendo de Efésios 4, que é cada crente usando o seu dom em harmonia com os outros, impulsionado pelo Espírito, capacitado pelos dons do Espírito, que vai operar o crescimento do corpo. É isso que nós temos lá em Efésios 4. Cada um. Aqui eu quero lançar uma pergunta. E cada um precisa fazer essa pergunta. Inclusive os nossos, que não são membros ainda oficialmente da igreja, mas estão aqui o tempo todo conosco. O que eu posso fazer para contribuir para o aumento da igreja presbiteriana na Trindade? Qual é a minha responsabilidade? Que eu preciso assumir para que isso de fato aconteça aqui? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, essa é a resposta que nós temos que dar. Mas em último lugar, vou passar brevemente aqui, queridos, como são as igrejas missionais? São as igrejas que trilham o caminho missional, na prática. São as igrejas que trilham o caminho missional. Vamos pensar um pouco, quero que você pense comigo um pouco sobre um personagem bíblico muito famoso. Seu nome é Jonas.
Conhece Jonas, né? Conhece por causa do quê? Por causa da baleia, que a gente chama de baleia, né? Deus definiu um caminho missional para Jonas. O caminho missional de Jonas era para uma cidade. Qual é o nome da cidade? Jonas deveria ir para Nínive. Esse era o caminho missional. Para onde Jonas foi? A Tarsis. Então Deus definiu um caminho missional para Jonas, e o caminho missional era Nínive, só que Jonas não gostava do lugar para o qual Deus lhe havia enviado. Meus queridos, muitas vezes nós também não gostamos do lugar para o qual Deus nos enviou. E aqui eu quero fazer algumas perguntas bem práticas. Quantos aqui pensam no trabalho para o lugar para o qual Deus, como o lugar para o qual Deus lhe enviou? Então, querido, antes de não gostar do seu trabalho, de reclamar do chefe, de falar mal dos seus colegas, quantos aqui pensam no trabalho como lugar para o qual Deus lhe enviou? Quantos aqui pensam na universidade como o lugar para o qual Deus lhe enviou? Quantos aqui estão pensando na universidade como o seu Nínive? Quantos aqui pensam na sua família como o lugar para o qual Deus lhe enviou? Deus te alcançou, Deus te salvou, e Deus agora está te enviando para a sua família. Como a Bíblia narra a história de um homem que foi curado por Jesus, e aí Jesus disse para ele assim, ó, agora volta para os seus e conta tudo o que já aconteceu com você. Olha só, queridos, pensando ainda nessa história de Jonas, nesse caminho missional, ir para Tarsis é mais confortável, é mais fácil, é melhor. Tarsis é o lugar de turismo, podemos assim dizer. Nínive é o lugar da missão, e nós preferimos o lugar do turismo, não o lugar da missão. Queríamos ir para Tarsis, só que Deus nos envia para Nínive. O caminho missional é mais difícil, sacrificial, exigente. O caminho missional, queridos, contém duas coisas que eu vou dizer para vocês. O caminho missional contém tempo e geografia. Eu já vou explicar isso para vocês. Tempo e geografia. Quem me apresentou esse conceito foi um autor americano chamado Eugene Peterson. Num livro muito interessante sobre Jonas. Até o título é interessante, é A Sombra da Planta Imprevisível. Mas o Eugene Peterson fala que fazer missão inclui tempo e geografia. Qual era a geografia de Jonas? Nínive. Qual era o tempo de Jonas? 3 dias. Ele tinha para percorrer aquela cidade, compartilhar a palavra de Deus. O caminho missional, queridos, inclui geografia. Qual é a sua geografia? O caminho missional da Igreja Presbiteriana na Trindade, hoje cedo nós fizemos aqui um exercício e conversamos bastante sobre isso. O caminho missional da Igreja Presbiteriana na Trindade é esse bairro, essa região aqui. Ele inclui geografia. Jonas, nesse conceito de geografia, queridos, ele não poderia mandar e-mail para o povo de Nínive. Ele não poderia mandar um WhatsApp para o povo de Nínive. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que pisar lá. Ele tinha que andar naqueles lugares, ele tinha que percorrer as ruas. O caminho missional pressupõe geografia, mas pressupõe tempo. Havia um tempo determinado. Nós não temos assim, olha, você tem 3 dias para fazer isso. Mas nós também temos que viver com essa noção de tempo. Sabe em qual sentido? Que é urgente, querido. Você sabe quando o seu amigo vai deixar de existir nessa terra? Ou sabe quando você vai deixar de estar aqui? Então, queridos, exige tempo, urgência, senso de missão, geografia e tempo. O tempo é urgente e o lugar é aqui.
Vamos terminar. Como os membros da IPT podem ser missionais? Eu quero dar 3 dicas práticas. Vamos lá. Primeiro, vivendo com intencionalidade missional. Como você pode ser missional, querido? O cristão missional que compõe a igreja missional, ele vive com intencionalidade missional. Ele precisa organizar a sua vida em termos missionais, ele precisa rearranjar a sua agenda em termos missionais, ele precisa programar a sua semana em termos missionais. O problema é que nós organizamos tudo em torno de nós mesmos. Então, uma coisa prática para você pensar. Como você poderia rearranjar, essa palavra é difícil, a sua agenda nessa semana para você ser mais missional? Para você viver menos para você. Você poderia talvez definir alguém que você nessa semana quer abençoar a vida dela, ou dele. Isso é ter intencionalidade missional, mas pense, você precisa guardar isso na sua cabeça e precisa colocar isso em prática na sua vida. Nas relações que você vai ter essa semana, como você pode ter essa intencionalidade missional? Quando você estiver na frente de alguém, está ali a bola na marca do pênalti, às vezes é só você chutar, a pessoa precisando de uma palavra, de um consolo, de uma oração, de um convite, e você está olhando só para você mesmo. Não tem intencionalidade missional. Mas segunda, eu acabei já falando um pouquinho sobre isso, é fazendo conexões missionais. Conexão, queridos, é uma palavra importantíssima nessa visão da igreja missional. Então o cristão pertencente à igreja missional, nós estamos falando sobre ela nessa noite, tem que fazer conexões espirituais. Ter a intencionalidade de fazer conexões missionais. Ter a sensibilidade para identificar as necessidades das pessoas. Disponibilizar tempo para ouvir histórias, às vezes histórias que não estamos querendo ouvir, mas isso é ser missional. E essas conexões podem resultar em uma oportunidade de evangelismo e discipulado. E a terceira e última, praticando o evangelismo missional. A igreja missional precisa estabelecer e absorver essa cultura de evangelização. Precisa respirar evangelização. A igreja precisa entender que evangelismo não é um departamento, eu gostaria de frisar isso, mas é algo com o qual todos os crentes devem se envolver. Então eu termino perguntando, tem alguém aqui, nesse exato momento da sua vida, não estou falando agora, nesse momento aqui às 8h22, né? Nesse exato momento da sua vida, tem alguém aqui praticando o evangelismo missional? Você está pensando em alguém em termos evangelísticos? Você está orando por alguém? Orando mesmo, uma pessoa de carne e osso com um nome escrito lá, eu vou orar por esta pessoa. E vou pensar nessa pessoa em termos missionais. Você está tomando um café missional com alguém? Eu já falei aqui sobre isso. Convide alguém para tomar um café. Esse é um dos métodos evangelísticos mais eficazes dos nossos dias. Você está compartilhando o evangelho com alguém? Você está tendo conversas espirituais com alguém? Você está convidando alguém para participar dos cultos da igreja? Você está discipulando alguém? Pensando em discipulado, queridos, para ser bem prático, nós adquirimos há um tempo atrás esses livrinhos aqui, editados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela editora, né, nossa editora Cultura Cristã, chamado Crescimento e Discipulado. Um livro bem prático. Nós temos vários aqui. Tem o livro do discipulador e o livro do discípulo. Que tal você pensar em alguém para você sentar uma vez por semana e conversar sobre coisas espirituais? Você não precisa ter passado por um treinamento de 3, 4 anos. Aqui tem primeiro estudo, por exemplo, é quem é Jesus Cristo.
E aí todo um direcionamento com textos bíblicos. A pessoa que vai fazer o discipulado vai receber o livro do discípulo, vai completar algumas coisas, mas o mais importante de tudo é você tomar a iniciativa, é sentar com alguém pensando em evangelizar, em abençoar a vida dessa pessoa. Vamos relembrar aí então, Micael, para a gente fechar. Como são as igrejas que têm compromisso missional? São igrejas formadas por cristãos missionais. A igreja missional não existirá se não houverem cristãos missionais. Isso é simples e óbvio. São igrejas que resgatam a essência missional. Entendem lá a natureza missionária da igreja, o sacerdócio universal dos santos e o valor de cada crente em missão. E são igrejas que trilham o caminho missional. Não tem jeito. Tem uma geografia. Fazer missão tem uma geografia. E nós precisamos pisar os nossos pés com urgência, porque esse é o chamado de Deus para nós. Que Deus nos abençoe, queridos, em nome de Jesus.